Nesta videoaula, a gente vai dar início a uma revisão para a segunda atividade do quarto bimestre. Como na aula anterior já tinha falado para vocês, neste bimestre, a gente vai trabalhar matemática financeira. Então, na atividade anterior, a gente trabalhou com porcentagem, né? Fez uma revisão bacana sobre porcentagem, resolveu algumas questões. E hoje a gente vai começar falando sobre uma outra parte da matemática financeira, que são os juros simples, tá? Juros simples. Então, nessa atividade, a gente vai praticamente aprender a calcular os juros simples. O que é isso? Em toda transação financeira, você vai trabalhar com capital, vai existir o capital, que a gente vai designar por C. E o que será o capital? O capital vai ser o valor investido. Né? Imagine uma determinada situação. Você pega R$ 1.000 e empresta a uma determinada pessoa. Né? Você cobra uma certa taxa de juros para essa pessoa lhe pagar por mês. Isso é muito comum no cotidiano das pessoas, né? É a chamada agiotagem. Então, esse valor que foi emprestado, esse valor que foi investido, ou um produto que você comprou para pagar parcelado com uma determinada taxa de juros, então tudo isso aí trata-se do capital, certo? Aí você vai ter a taxa, a gente vai designar a taxa por I. O que é a taxa? A taxa vai ser justamente o juro que vai ser, a taxa de juro que vai ser cobrada em cima do capital. Digamos que você empresta R$ 2.000, aí quanto por cento? Normalmente por pergunta, né? A 3%, a 5%. Então, esse valor aí é a taxa da transação. Outra coisa que você vai trabalhar é o tempo. O tempo também vai estar envolvido na transação. A gente vai chamar de T, certo? E esse tempo é justamente o tempo que esse capital vai ficar aplicado, né? Você, por exemplo, a pessoa lhe pede emprestado R$ 5.000 durante 3 anos, né? Então, o tempo em que o capital vai ficar aplicado, a gente vai chamar de T. Lembrando que esse tempo ele pode ser trabalhado em meses, pode ser trabalhado em anos, pode ser trabalhado em dias, pode ser trabalhado em semestre, trimestre, bimestre, semestre e assim sucessivamente, certo? Bom, e quando você pega um determinado capital, aplica uma determinada taxa de juros em um determinado período, aí você gera essa taxa aplicada sobre o capital, ela vai gerar justamente um determinado juros, que a gente vai designar por J, certo? Vai ser o juro. Então, gente, é basicamente isso que você vai ter dentro dos problemas que trabalham com juros simples. Então, uma coisa que você tem que estar muito atento é o seguinte: em juros simples, o que é que acontece? Por que é chamado de juros simples? O juro simples é chamado, esse tipo de juro é chamado de simples, quando ele trabalha sempre, essa taxa ela é sempre cobrada sobre o capital. A cada período, essa taxa ela é cobrada sempre sobre o capital. Então, é isso que determina uma transação estar em juros simples. Por exemplo, você empresta R$ 100. Aí a taxa, digamos, é de 5%. 5% ao mês. Então, se você vai ter 5% ao mês, ou seja, você vai ter, passou-se um mês, você vai ter os R$ 100 que você investiu, né? Mais o juro.
O juro é o quê? 5% de 100. E 5% de 100 é 5, né? Então, aqui passou-se um mês, você já tem o quê? Você já tem R$ 105, que é 100, que foi o capital investido, 5 que foram os juros gerados. Então, somando o capital mais os juros, você já tem R$ 105. No mês seguinte, quando vai se calcular o juro novamente, os 5%, eles continuam sendo cobrados sobre os mesmos 100. Eles continuam sendo cobrados sobre os mesmos 100. Ou seja, como eu acabei de falar para vocês, a taxa, ela é sempre cobrada sobre o capital. Ela é sempre cobrada sobre o capital. Isso é o que determina a transação estar em juros simples. Porque existe uma outra modalidade de juro, que é o juro composto. Provavelmente a gente vai ver aqui para o final do bimestre. Aí o juro composto não. O juro composto, nesse caso aqui, ó, você emprestou 100, 5% ao mês. Então, quando passou o primeiro mês, você tem 105. Então, no mês seguinte, essa taxa aqui, de 5%, ela não vai ser cobrada em cima dos 100, ela vai ser cobrada em cima dos 105. Entendeu? Então, esse aí já é o juro composto, que chama juro em cima de juro. Né? Normalmente o pessoal diz isso. Ok? Mas nessa primeira parte, a gente vai trabalhar só com juros simples. Outra coisa que vocês têm que estar muito atento é em relação à taxa, que a gente chama de I, e o tempo, que a gente vai designar por T. Eles devem estar sempre na mesma unidade. Tem que estar sempre na mesma unidade. O que significa isso, João? Significa que se a taxa, digamos, se a taxa é de 3% ao mês, se a taxa é de 3% ao mês, o tempo deve também estar em mês. Você deve trabalhar o tempo também em mês, porque a taxa foi em mês. Se a taxa for em ano, o tempo também tem que estar em ano. Ok? Então, a gente vai ter uma fórmula para a gente trabalhar, aprender a calcular os juros simples, mas essa fórmula ela só pode ser usada quando você padronizar tanto o tempo quanto a taxa, na mesma unidade. Porque vai existir situações em que você pega uma taxa de juro ao mês e o tempo em anos, né? Digamos que você pega no banco um empréstimo de R$ 10.000 durante 4 anos e a taxa é de 1,5% ao mês. Então, se você for trabalhar com juros simples, então você vai notar que a taxa é em mês e que o tempo está em anos. Então, você tem que converter esse tempo aí também para mês, para poder você usar a fórmula. Bom, e qual é a fórmula? A fórmula é simples. Para você determinar os juros, você vai usar essa fórmula aqui, ó. Juro igual capital vezes a taxa vezes o tempo sobre 100. Então, essa é a fórmula que você vai utilizar para determinar o juro. Certo? Então, para você saber quem é o juro, você precisa saber quem é o capital, quem é a taxa e quem é o tempo. Assistindo a alguma videoaula ou em algum livro que vocês estejam estudando, vocês podem achar simplesmente essa fórmula aqui. Ó. CIP, capital vezes taxa vezes tempo, sem o 100 aqui embaixo. Mas por que eu prefiro utilizar o 100? Porque quando você diz que a taxa, por exemplo, você diz que uma taxa é 3%, a gente já viu na aula anterior que 3% é justamente 3 sobre 100. 3% é equivalente a 3 sobre 100. Então,
Então, por que eu prefiro usar essa fórmula com o 100 no denominador? Porque se você for usar aqui, ó, essa primeira fórmula, no lugar da taxa, você vai utilizar o 3 mesmo. Por quê? Porque aqui já vai estar o 100. Então, esse aqui sobre 100, no caso 3 sobre 100, já é a taxa, em porcentagem. Se você for usar essa fórmula, em vez de você usar 3, você vai ter que usar quem? Você vai ter que usar 0,03. Por quê? Porque você não está usando 100, então você tem que usar a forma decimal. 3% não é 3, 3% é 0,03. Então, para melhorar e facilitar as contas, eu prefiro usar o número inteiro, né? Quando eu uso a taxa como sendo um número inteiro, sobre 100, então eu evito usar esse número aqui como decimal. Bom? Então, eu prefiro usar essa fórmula aqui, porém vocês podem ver em algum livro ou em alguma situação de outras videoaulas que se prefere usar essa fórmula de baixo. Mas são equivalentes. A diferença é essa aí que eu estou falando para vocês. Mas, antes de tudo, eu quero dizer que pode acontecer que você trabalhe com uma taxa, digamos, de 1,5%. Certo? 1,5%. Então, isso aqui, gente, é 1,5 sobre 100. Então, nessa situação, você vai trabalhar com a forma decimal, né? Você pode dizer, mas João disse que não vai trabalhar com forma decimal. Nesse caso, vai porque a taxa já é um número decimal, tá bom? Se você não for usar o 100, então você iria usar o 0,015, que é equivalente, isso aqui é equivalente a 1,5 sobre 100, ok? Bom, então vamos dar sequência resolvendo o primeiro exemplo, para vocês se familiarizar direitinho com a fórmula. Então, a questão aí diz o seguinte: uma pessoa aplicou um capital de R$1.000. Então, a primeira coisa que eu digo, você vai fazendo a anotação dos dados. Uma pessoa aplicou um capital de R$1.000. Então, C é quem? C é o capital, então C é igual a 1.000. Há uma taxa de 3%. Quem é a taxa? A taxa é I. 3% ao mês. É sempre interessante lembrar o período aí, por conta justamente da conveniência com o tempo. Durante 15 meses. 15 meses é o tempo. T, 15 meses. Ok? Aí a pergunta é, quais são os juros dessa aplicação? Então, a questão é que determinemos o valor de J. Então, analisando aqui, ó, você pode ver que a taxa está o mês e o tempo também estão em meses, então não tem nenhum problema. Vamos direto para a fórmula. Fórmula é juro igual a capital vezes taxa vezes o tempo, dividido por 100. Vamos substituir os valores, vai ficar J igual 1.000, que é o valor de C, vezes I, que é a taxa, 3, vou usar 3 mesmo, aqui embaixo vai estar o 100, né, 3%, vezes o tempo, que é 15. Então, o juro vai ser igual. Ó, gente, aqui eu estou fazendo uma multiplicação, então posso tranquilamente simplificar 2 zero aqui com esses dois daqui, ó. Certo? Então, em cima sobrou 10 vezes 3, 30. 30 vezes 15, 450. Fazendo essa multiplicação aí, ó. 450 sobre, embaixo sobrou quem? 450 sobre 1 é 450. Então, os juros gerados foi 450, certo? Que é só multiplicar, aqui sobrou 10. 10 vezes 15, 150, vezes 3, 450. Ok? Então, aí a alternativa é a letra B.